Tom estava em sua casa jogando tranquilamente o famigerado game Sonic Unleashed, quando, ao olhar pela janela, reparou que o carteiro havia acabado de deixar as correspondências em sua caixa de correio. Ele então pausou o game e foi apanhar as correspondências. Ao abrir sua caixa de correio, viu que o carteiro havia deixado apenas uma caixinha de CD e uma carta. Pela letra, Tom reconheceu que a carta era de seu amigo Kyle, de que Tom não tinha notícias há 2 semanas. Em letras estranhas, como se tivesse escrevido em desespero, Kyle dizia: Tom, não posso mais ficar com isso. Eu tinha que me livrar disso de alguma forma antes que fosse tarde demais. E eu esperava que você pudesse fazer isso por mim. Eu não consigo fazer isso. Ele está atrás de mim, e se você não destruir este CD, ele irá atrás de você também. Ele é rápido demais para mim. Por favor, Tom, destrua esse disco antes que ele venha atrás de mim. E de você também. É tarde demais para mim. Destrua o disco e você o destruirá. Mas faça isso rápido ou ele irá pegar você. E nem mesmo joga este game. É isso que ele quer. Apenas destrua o disco. Tom estranhou a carta de seu melhor amigo, sumido há 2 semanas, mas levianamente ignorou os avisos do game. Devia ser algum tipo de pegadinha, afinal, o que um simples game poderia fazer de mal a ele? Era apenas um game e nada mais. Tom pegou o CD, um simples disco sem nada de especial, onde lia-se o nome Sonic XE, escrito com canetinha permanente. Ao ver o nome Sonic, Tom ficou muito empolgado, pois era fã do Oasis. Então tratou de colocar o CD em seu computador para jogá-lo. Após a instalação, a tela de abertura do game apareceu. Era o primeiro game de Sonic, um clássico que marcou gerações. Embora não fosse um jogo novo, Tom ficou imensamente feliz por poder jogá-lo novamente. Mas uma coisa estava terrivelmente errada. Ao apertar Start, a tela de abertura mudou por apenas uma fração de segundo antes da tela ficar preta. A imagem que apareceu neste frame era a tela de abertura do game Sonic bizarramente distorcida, com o céu escuro, a água vermelha. E onde deveria estar escrito Sega 1991, estava escrito Sega 666. Para piorar, o próprio Sonic estava mudado. Seus olhos estavam totalmente pretos e sangravam, exibindo um par de aterrorizantes pupilas vermelhas e brilhantes. Para piorar, estes olhos macabros pareciam olhar diretamente para Tom. Tom achou curioso, mas não foi tudo tão rápido que ele pensou que aquilo era apenas um glitch do game. Após uma tela preta, uma nova tela apareceu com 3 save files de Sonic the Hedgehog 3, algo impossível de acontecer. A tela que mostrava os 3 arquivos de save por si eram muito estranhos. O fundo era composto por algo parecido como nuvens vermelhas escuras, com as da fase Bad Stardust Speedway do Sonic CD. E a música que tocava era estranha, bizarra, muito parecida com a que tocava no game Airbound. Tom reparou nos 3 arquivos de save e mais uma vez se espantou. O primeiro arquivo era um save de Tails. O segundo, Knuckles, personagem que sequer existiu no primeiro game do Sonic. Ainda mais bizarro era o terceiro arquivo, um save file nomeado como Robotnik. Então, ao ver todas essas save files e a terceira ser a do Robotnik, o arqui-inimigo do Sonic, vendo todas essas coisas estranhas, Tom concluiu que aqui não era apenas glitches ou bugs. Aquilo deveria ser uma versão hackeada de algum game do Sonic. Esta era a explicação mais lógica, pois como seria possível o primeiro game do Sonic possuir files do terceiro game e ainda contar com o próprio Robotnik como personagem jogável? E além disso, onde estava o Sonic? Apesar de todas essas bizarrices, Tom não se sentiu amedrontado e resolveu encarar o desafio, escolhendo Tails para começar o game. A tela ficou preta por alguns segundos e uma macabra risada pixelada soou, muito semelhante à risada do Kefka, vilão de Final Fantasy. Então surgiu uma mensagem na tela. Em uma tipografia estranha lia-se apenas Hill Act 1. Após isso, o game enfim começou. O cenário da clássica Green Hill Zone do Sonic 1 apareceu, e Tails começou a correr ao controle de Tom. No entanto, a fase não possuía nenhum tipo de inimigo e progredia em linha reta, ao som de uma estranha música que parecia tocada de trás para frente. Após 5 minutos em linha reta, Tails encontrou algo estranho. Parecia um dos animais são salvos ao fim de cada leve. Mas então ele estava morto. Os animais estavam mortos. A partir desse momento, a música invertida começou a diminuir de volume e ficar cada vez mais lenta, e uma sucessão de animais mortos começou a aparecer pelo caminho, todos dentro de sinistras poças de sangue e parecendo múltiplos. Para deixar tudo ainda mais estranho,
A cada animal que Tails passava, sua expressão parecia ficar diferente, como se seu próprio personagem estivesse ficando triste. Se é que isso era possível. Ao fim da fase, os animais e a música sumiram. Tails continuou correndo até que de repente parou, e diante dele estava o Sonic, de costas e com os olhos fechados. Então Stone começou a assistir o que parecia ser uma cutscene. Tails parecia feliz por ver Sonic, e foi se aproximando lentamente dele. Conforme Tails estava perto, um estranho som de estática surgiu e começou a ficar cada vez mais alto. Quando Tails chegou perto de Sonic, que parecia estar ignorando, esticou seu braço para tocar nele, o ouriço abriu os olhos. Os mesmos olhos negros com pupilhas vermelhas que apareceram no início do jogo. Depois disso, tudo ficou preto por alguns segundos, e o primeiro contato aconteceu. No meio da tela preta, uma mensagem. Então, Tom leu a mensagem. E ali estava escrito. No meio da tela preta, uma mensagem cabulosa, estava escrito: Olá, você quer brincar comigo? Como dito, a curiosidade nos move adiante, e ela nos dá o desejo de descobrir coisas que não conhecemos. E foi a curiosidade do Tom que prevaleceu sobre seu medo neste momento. Por mais que ele desejasse parar de jogar naquele exato momento, sua curiosidade o obrigou a seguir adiante. Ride and Stick era a próxima fase. Título de nenhuma fase conhecida dos jogos do Sonic. Depois disso, a fase começou, e tudo parecia em chamas. Não havia nada mais no cenário a não ser o chão e o fundo, que mostrava uma das florestas do jogo sendo consumida por um fogo insaciável. Tails estava lá, mas nessa fase ele olhava diretamente para o jogador, fazendo gestos como se estivesse em desespero, como se implorasse para que Tom o tirasse de lá. Assustado, Tom começou a correr com Tails, mas como se tentasse sair daquele lugar, e uma música ainda mais sinistra começou a tocar. Durante a corrida, a macabra risada de Kefka ressoou. As imagens do Sonic de olhos negros e vermelhos apareciam em todos os cantos da tela. Então o próprio Sonic apareceu, seguindo Tails, como se estivesse planando sobre o chão. Uma nova dramática cutscene se iniciou. Tails tropeçou e caiu e começou a chorar. Sonic apareceu diante dele, com seus olhos negros por onde agora escorria sangue, e seu rosto estava diferente, apresentando um sorriso estranho, psicótico, como se ele estivesse apreciando o sofrimento de Tails. Que encarava o horrorizado Sonic. Numa fração de segundos, Sonic avançou para cima de Tails e imediatamente um som muito alto, que parecia um grito angustiado e distorcido, ecoou, e a tela ficou preta mais. Você é muito lento. Quer tentar novamente? Desafiou o Game Macabro. Ao som da gargalhada sinistra, Tom estava em choque com o que tinha acabado de ver. Tails estava morto pelas mãos do próprio Sonic. A tela de seleção do personagem apareceu. Então, o save file de Tails estava diferente. O personagem não estava mais lá. Havia uma imagem de Tails, mas com os olhos negros e sanguentos, e pelos escuros e uma expressão mórbida no rosto. Imediatamente escolheu Knuckles para continuar o game, tentando fugir daquela tela com a imagem morta de Tails. Novamente, a risada maquiavélica foi ouvida em mais uma tela preta. E isso já estava começando a causar arrepios no Tom. Ele já não sabia mais em que acreditar. Seria tudo isso algum tipo de glitch do jogo? Uma versão hackeada ou uma brincadeira de muito mau gosto com os personagens de seu próprio jogo favorito? Após alguns segundos, o nome da próxima fase apareceu. You Can't Run. A fase começou. O plano de fundo era a mesma imagem das nuvens vermelhas da tela de seleção dos save files. E não havia nada além do chão metálico no cenário. A música que estava tocando era uma macabra melodia bem familiar. Era o tema de Gigas, o mal puro e disforme de Airbound. Knuckles começou a correr ao comando de Tom, mas durante sua progressão, o jogo era interrompido vez ou outra por uma estranha estática vermelha. De repente, o chão por onde Knuckles corria ficou encharcado de sangue. Poças vermelhas se espalhavam pelo chão e esguichos de sangue brotavam por todos os lados. Sonic então apareceu diante de Knuckles. Logo após isso surgiu uma tela preta com a mensagem:
e esguichos de sangue brotavam por todos os lados. Sonic então apareceu diante de Knuckles. Logo após isso surgiu uma tela preta com a mensagem: Found te encontrei. A estática vermelha reapareceu e Knuckles surgiu em pânico. Na sequência, um terrível som incompreensível ecoou. Sonic então voltou a aparecer envolto numa estranha névoa escura. Tom então já estava ficando cansado daquilo e tentou fazer Knuckles atacar Sonic. Porém, a cada investida, Sonic apenas desaparecia ao som daquela terrível, incessante risada e reaparecia ameaçadoramente atrás de Knuckles. Uma nova cutscene para assombrar ainda mais Tom. E aí, o que aconteceu foi o seguinte: Knuckles, assim como Tails, estava caído no cenário, balançando a cabeça como se tivesse esgotado até o fim de sua alma. Sonic, a tela preta reapareceu. Desta vez não houve nenhuma risada. Tom, um som alto e distorcido por alguns segundos. Tantas almas para brincar, tão pouco tempo. Você concorda? Perguntava o jogo. O que era aquilo afinal de contas? Como era possível um simples game fazer aquilo com um jogador? Será que Sonic, ou quer que fosse, estava tentando se comunicar com o próprio Tom? Essas perguntas começaram a pipocar na cabeça de Tom, que estava ficando cada vez mais perturbado. Com muito esforço, Tom conseguiu libertar sua mente do jogo e desligá-lo. Exausto, ele resolveu tirar um cochilo para tentar relaxar e esquecer todo o horror que aquele jogo havia tornado, mas isso não aconteceu. Enquanto Tom dormia, Tom teve o pior pesadelo de sua vida e estava num local de pura escuridão, iluminado apenas por uma estranha luz vinda do alto. Ao seu redor, ele poderia ouvir os gritos e vozes de Tails e Knuckles, que brandavam coisas como: Nos ajude, por que você não entregou a ele? Fuja antes que ele te pegue. Quando os choros e os gritos pararam, Tom ouviu uma risada sinistra. Não a mesma que constantemente ouvia no jogo, mas sim a risada da própria do personagem Sonic, mas muito distorcida, macabra, como se fosse a voz de algo que não existe ou não deveria existir. Então ele ouviu a voz do ouriço. Você é muito divertido de se brincar, garoto. Assim como seu amigo Kyle, apesar dele não ter durado tanto. Não vai demorar muito até que você se una a ele e a todos os meus outros amigos. E então Tom viu que no meio da escuridão Sonic caminhava em sua direção, com a sua imagem indo e vindo de todas as direções. Você não pode correr, garoto. Você está no meu mundo agora, assim como os outros. Sonic agarrou Tom e ele pôde ver bem de perto aqueles terríveis olhos negros com pupilhas vermelhas que jorravam sangue. Em um sobressalto, Tom acordou desse terrível pesadelo, suando. O garoto estava assustado até o fundo de seu coração, e só o que desejava era jamais ter jogado aquele jogo estúpido. Porém, contrariando a razão, ele voltou a seu computador e iniciou o Sonic EXE. Agora era a vez de Robotnik encontrar seu destino. Knuckles, assim como Tails, estava preso na tela acima de onde seu personagem deveria estar. Pelos escuros olhos negros, uma expressão morta em seu rosto ensanguentado. A fase de Robotnik começou. Em seu título era simplesmente nada. O cenário desta fase não pertencia a nenhum game do Sonic. Ela progredia linearmente com os pratos de tochas ao longo do caminho, com uma cortinha vermelha no topo do cenário que descia aos poucos, quase imperceptivelmente, em uma tela e uma lenta música de piano, que Tom logo percebeu se tratar da música da fase Hill Act 1, onde Tails encontrava sua morte, mas dessa vez não invertida. Após uma longa caminhada, um lance de escada surgiu. Enquanto o Robotnik corria e descia, o cenário ia ficando cada vez mais escuro, assumindo uma mórbida tonalidade vermelha. As tochas começaram a ficar azuis até enfim ficarem pretas. No último andar, na mais profunda escuridão. A risada irrompeu, já indicando que algo sinistro viria a seguir. A música foi parando lentamente e assim como acontecia